Uma jovem humilde sonha com um vestido incrível, mas ninguém imagina o que a espera revelado. Ana sempre soube que sonhar alto era um privilégio, mas ela não se deixava levar pelas dificuldades da vida. Desde pequena, a garota de 19 anos que morava no vibrante bairro da zona norte do Rio de Janeiro, já trabalhava como empregada doméstica para ajudar seu pai e sua mãe a sustentarem a casa. O desejo de ter um vestido lindo para o baile da escola pulsava em seu coração, e cada centavo que ela economizava era como um passo em direção àquele sonho. O baile não era apenas uma festa, era a chance de brilhar, de se sentir viva, de mostrar que havia beleza nas origens humildes. Mas quando seu pai sofreu um acidente de trabalho e ficou impossibilitado de trabalhar, o chão de Ana desmoronou. As contas começaram a acumular, e a dor de vê-lo ferido era uma sombra constante em sua mente. O convite do baile se tornava um peso a mais na sua consciência, como se a felicidade fosse uma ilusão distante. O sonho do vestido brilhante parecia desmoronar junto com suas esperanças. A tristeza em seus olhos chamava a atenção de Dona Maria, uma costureira do bairro que conhecia bem as agruras da vida. Sensibilizada pela situação da jovem, ela se aproximou e ofereceu ajuda. Vamos fazer esse vestido, Ana. Mas você precisa ser forte. O que os outros dizem não importa, é a sua coragem que brilha, disse Dona Maria com um olhar profundo. O coração de Ana disparou. Era um empurrão que a força e a esperança que ela precisava. À medida que os dias passavam no ateliê de Dona Maria, Ana mergulhava não apenas na costura, mas em um aprendizado sobre si mesma. Entre risos e lágrimas, elas compartilhavam suas histórias e preocupações. Cada ponto dado na seda era como uma promessa renovada de que conseguiria superar. Mas a ansiedade crescia à medida que o dia do baile se aproximava, e quando uma antiga amiga, agora uma influencer cheia de seguidores, fez uma crítica cruel sobre o vestido de Ana em suas redes sociais, a jovem sentiu o mundo desabar. O que antes era um sonho tão lindo, agora parecia se transformar em um pesadelo. Você não merece isso, Ana, gritava a dor dentro dela, enquanto as lágrimas começavam a escorregar pela sua face. Mas como uma fênix, a determinação flamejava em seu peito. Não vou deixar que isso me derrube, pensou Ana, sucumbindo à força que sempre teve. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O grande dia finalmente chegou. Vestida com o vestido que Dona Maria ajudou a confeccionar com tanto amor, Ana atravessou a porta do salão com o coração pulsando forte, misturando medo e emoção. A música começou a tocar e a sala se iluminou. Todos os olhares se voltaram para ela, e Ana sentiu uma pressão imensa. Essa noite pode mudar tudo, ou revelar frutos amargos, pensou. Mas agora, com o último suspiro, ela estava decidida a brilhar, na sua essência e com sua história. O futuro disparava em sua mente e a pergunta ecoava: o que essa noite realmente traria? Ana parou no limiar do salão, as luzes refletindo no tecido brilhante do seu vestido. A música envolvia seu corpo como um abraço acolhedor. Os murmúrios e risadas de outros alunos enchiam o ar, mas por um momento, tudo parecia estar em câmera lenta enquanto ela processava a cena diante de si. O coração batia forte, como se quisesse saltar do peito. As meninas mais populares, de vestidos de grife e maquiagens impecáveis, lançaram olhares de curiosidade e, por que não dizer, de um pouco de desprezo. Ana tentou ignorar, focando em si mesma e no que aquela noite significava. Ela não estava ali apenas para competir. Aquela era a celebração de sua jornada, de sua luta. Camila, a influenciadora que havia lhe atacado online, estava cercada de garotos e sorrisos. Ana podia ouvir os risinhos maldosos que ela trocava com as amigas. A ferida ainda estava aberta, mas a dor agora era uma motivação. Vou provar para todos que minha história merece ser ouvida, pensou Ana, erguendo o queixo e segurando o olhar firme. Foi esse momento de reflexão interna que a ajudou a avançar até o meio da pista de dança. Quando a música parou e as luzes brilharam ainda mais intensas, alguém começou a aplaudir. Era Dona Maria que, com um sorriso largo e emoção no olhar, fez questão de se fazer notar. Ana sentiu um calor tomar conta de seu coração ao ver a mulher que a apoiou tanto ali, torcendo por ela de longe. Com o apoio silencioso da costureira, Ana encontrou coragem para dançar. Os primeiros passos eram hesitantes,
mas logo suas pernas se soltaram, e o movimento fluiu. Os aplausos se tornaram mais altos, e ela se perdeu no ritmo. Mas a música foi interrompida com a chamada de Camila. Ei, Ana! Você não acha que está um pouco diferente para este baile? A ironia na voz da menina ecoou pelo salão. O riso de suas amigas se misturou à batida da música que agora soava mais baixa. Ana parou, o olhar fixo em Camila. O coração batia mais forte do que nunca. Era a hora de responder, de usar toda a dor e humilhação como combustível. Ela abriu a boca, o som de sua voz ecoou. Diferente? É verdade. Eu sou diferente. Sou única. A ousadia em seu tom surpreendeu até mesmo a ela mesma. E isso é o que me faz brilhar aqui hoje, muito mais do que qualquer rótulo que você queira colocar em mim. As palavras quebraram o silêncio, e um novo murmúrio começou a se espalhar pelo salão. Ana respirou fundo, seu coração acelerava, mas agora de emoção, não de medo. Estava ciente de que toda a sala a observava, e a cada olhar que a julgava, ela se sentia mais forte. Aquela era sua noite. O vestido tomava vida, e Ana se sentia como uma artista em seu próprio espetáculo. Mas no canto do salão, uma figura obscura surgia. Alguém estava observando, com interesse. Ana se virou, e um choque percorreu seu corpo. Era uma pessoa do passado que ela nunca esperou encontrar ali. O que aquele alguém poderia significar para sua noite, e mais importante, para o que ela estava prestes a descobrir sobre si mesma? Os olhares se tornaram mais intensos, e Ana sentiu um nó na garganta. A figura era familiar e ao mesmo tempo estranha. Era Clara, sua antiga amiga de infância. O que ela estava fazendo ali? Ana lembrava-se de Clara como uma das poucas pessoas que a aceitavam antes das coisas mudarem. Mas a vida escolar os separou quando começaram a frequentar grupos diferentes. Clara parecia ter mudado bastante. O cabelo, antes desgrenhado, agora estava impecavelmente liso, e o vestido que ela usava refletia uma sofisticação que Ana nunca tinha visto. Com um olhar cheio de confiança, Clara caminhava em direção a Ana, enquanto todos a observavam como se fossem espectadores de um filme dramático. Ana ficou paralisada, sem saber o que esperar. A música continuava a tocar, mas agora era um fundo distante para o que se desenrolava à sua frente. Quando Clara parou diante dela, o tempo pareceu congelar. Oi, Ana, disse Clara, a voz suave e quase hesitante. Eu não sabia que você viria ao baile. Ana sentiu um misto de emoções. Todas as memórias de risadas e confidências voltaram à tona. Parte dela queria correr e abraçar Clara, mas outra parte se perguntava se ela tinha voltado para jogá-la de volta para aquele lugar escuro de insegurança. Eu decidi que merecia um pouco de diversão hoje à noite, respondeu Ana, tentando manter a voz firme, mesmo com as mãos tremendo nas laterais do vestido. E você? O que a trouxe aqui? Clara sorriu, mas havia uma leve sombra em seus olhos. Estava na cidade e ouvi falar do baile. Me lembrei de você, achei que talvez pudesse reviver algumas boas memórias. Naquele momento Ana viu além das aparências. O olhar de Clara revelava um misto de preocupação e saudade. Algo dentro de Ana começou a relaxar. Mas antes que a conversa avançasse, Camila não perdeu a oportunidade. Olhem a nova estrela do baile e sua amiguinha de infância. A ironia na voz de Camila fez os ecos de risos se espalharem novamente. Parece que você aprendeu a se vestir, Ana. Mas não se esqueça, sempre haverá um lugar especial para os rejeitados. As risadinhas voltaram a ecoar, e Ana sentiu uma onda de raiva percorrer suas veias. Ela estava prestes a retrucar, mas Clara, com um gesto gentil, colocou a mão em seu braço. Não liga para isso, Ana. Apenas continua dançando. Você merece esse momento. As palavras de Clara a atingiram como um raio de luz. Foi como se ela finalmente reconhecesse que o que importava não era a opinião de Camila, mas o apoio e o amor que a cercavam. As luzes do salão pareceram brilhar ainda mais intensamente, enchendo o espaço de energia. Ana olhou para Clara e sorriu, uma conexão renascente entre elas. Juntas, elas começaram a dançar, ignorando os olhares e risos maldosos. Enquanto se moviam, não apenas suas pegadas deixavam marcas no chão, mas também um resgate de uma amizade que parecia perdida. A música tornou-se uma trilha sonora perfeita para aquela reconstrução. As músicas eram uma celebração de quem eram, não apenas de quem eram consideradas. Ana percebeu que mais importante que seu vestido ou as opiniões dos outros, era a força que elas tinham juntas. E em um momento de pura empolgação, Ana decidiu que não podia mais se permitir ficar nas sombras. Vamos mostrar para todos como se faz, disse ela, e então puxou Clara para o centro da pista de dança. As duas se deixaram levar, dançando com toda a força que tinham,
rindo da vida e de suas próprias inseguranças. Mas enquanto dançavam, uma presença gelada percorreu o salão. Era Camila, com um olhar de desdém que dizia mais do que palavras. O que ela faria em seguida? Essa noite estava longe de acabar, e Ana sabia que um novo desafio estava prestes a surgir. O que mais ela teria que enfrentar para conquistar não apenas a dança, mas sua própria história? Ana e Clara giravam ao som da música, os sorrisos brilhando em seus rostos como estrelas em uma noite sem fim. Mas o brilho da felicidade estava prestes a ser ofuscado por Camila, que se aproximava com passos firmes. Olha só, a excêntrica e a perdedora. Achando que tudo mudou, hein? Camila disparou com uma voz afiada que cortava a alegria ao meio. O silêncio tomou conta do salão por um breve momento, antes que as risadas nervosas voltassem a ecoar, como se de repente todos quisessem apoiar a rainha da arrogância. Ana sentiu o coração acelerar. Não era só Camila, mas a dúvida que retornou, como uma sombra que ela tentou deixar para trás. O que você quer, Camila? Perguntou Ana, mas a voz saiu mais fraca do que ela esperava. Ver o show, claro. Você aqui dublando a princesa da história. Mas os contos de fadas não são para todo mundo, não é mesmo? Camila continuou. O sarcasmo era quase palpável. Ana olhou para Clara, buscando apoio. Clara, com um semblante decidido, respondeu: se você não está aqui para celebrar, talvez devesse procurar um espelho. Essa atitude te torna mais medíocre do que qualquer coisa que você pode dizer. A coragem de Clara fez com que Ana aquietasse um pouco o nervosismo. Essa era a amiga de infância que ela lembrava. Forte e verdadeira. Camila arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia de Clara. O olhar dela era um misto de choque e desprezo, mas em vez de recuar, Camila sorriu. Ai, mas que fofura! Duas perdedoras unidas é quase poético. Ana não sabia como reagir. As palavras a excitavam e queimavam, mas ela estava decidida a não deixar que Camila tirasse aquele momento especial delas. Com uma respiração profunda, ela sorriu de volta para Camila, sem saber ainda qual seria seu próximo movimento. Você sabe, Camila, uma vez ouvi que em vez de criticar, você poderia tentar ser um pouco mais gentil. Às vezes isso é mais poderoso do que qualquer vestido incrível, Ana declarou, a voz cada vez mais firme. A tensão no ar era palpável. Camila hesitou sem saber o que responder. Os olhares dos outros estudantes se voltaram para ela, como se esperassem uma reação meteórica. No entanto, em vez de atacar, uma expressão de desdém tomou seu rosto. Vamos ver até quando vocês conseguem segurar essa pose de amigas do peito. É só uma noite, disse, e com um movimento teatral virou-se, saindo da pista. Ana e Clara se entreolharam, ambas ainda ofegantes com a adrenalina da interação. O que aconteceria a seguir? Seria possível continuar a festa ignorando Camila? A música recomeçou e logo os dois se deixaram levar pelo ritmo. Mas a lembrança da coragem e da hostilidade estava fresca em suas mentes. Naquele instante, Ana sentiu uma nova determinação brotar dentro dela. Ela estava ali para viver, para ser feliz e, acima de tudo, para ser livre. O clima de descontração voltou, mas no fundo, Ana sabia que não poderia ignorar que Camila ainda estava ali, como uma sombra à espreita em cada canto. Temos que dançar e aproveitar, Clara! Gritou, puxando-a para o meio da pista novamente. Elas giraram e riram, mas a dúvida ainda persistia. No entanto, o que mais poderia vir? Ana pensou. A noite estava apenas começando, e a confusão que Camila causou apenas aquecia a cena. Qual seria o próximo ataque da rainha do baile? A música pulsava no salão, e as luzes dançavam em uma sinfonia de cores vibrantes. Ana e Clara estavam imersas em um mar de alegria, tentando esquecer a presença ameaçadora de Camila. Elas giravam, pulavam e riam, cada movimento um ato de resistência contra o sarcasmo. Mas mesmo assim uma sombra parecia pairar sobre elas. Enquanto elas dançavam, Ana decidiu que não ia deixar que aquela noite fosse arruinada. Clara, percebendo a determinação no olhar da amiga, segurou sua mão e gritou: vamos aproveitar, este é o nosso momento. E assim elas mergulharam na festa mais uma vez. No entanto, a alegria momentânea logo se dissipou quando uma nova onda de murmúrios começou a percorrer a pista. Ana notou um grupo de estudantes sussurrando, os olhares se voltando repetidamente para a entrada. E quando se virou, o coração dela parou por um segundo. Era a nova aluna do semestre, Ana Luísa, com um vestido resplandecente, que fazia seu próprio olhar parecer ofuscante. As outras garotas a cercavam admiradas, enquanto Camila parecia estar em algum tipo de competidor, com um sorriso que poderia fazer qualquer um tremer. Olha só para ela como se a gente não soubesse o que aconteceu, alguém sussurrou perto de Ana, e a jovem sentiu uma onda de confusão. O que teria sido?
Ana tentou se concentrar, mas o murmúrio ao seu redor a distraiu. Sabe, eu estive lá e ouvi. Outra voz comentou, seguida de risadinhas e olhares para Ana Luísa. Ela só veio para mostrar quem é a mais bonita e melhor vestida do baile, não é mesmo? Camila acrescentou bem alto para que todos ouvissem. Seu tom era ali de desprezo, mas havia uma pitada de insegurança infiltrada em suas palavras. Ana percebeu pela primeira vez que talvez Camila também estivesse lutando com suas próprias inseguranças. Sem saber como reagir, decidiu escutar. As palavras sobre Ana Luísa começaram a tomar uma forma. Dizem que ela teve que mudar de cidade porque estava fugindo de problemas sérios. Eu ouvi que ela tinha tudo, mas perdeu tudo. E agora, olha como ela tenta reconstruir sua vida. O coração de Ana apertou. A vida da nova aluna não era apenas um conto de fadas. A empatia começou a brotar nela. Talvez Camila tenha razão. Afetava a mim também? Ana se censurou. Seriam todas aquelas alunas apenas elos em uma cadeia de rivalidade e insegurança? Clara percebeu que a amiga estava distante e puxou-a de volta à pista. Oi? Vamos dançar. O que você acha? Com um esforço, Ana sorriu e se deixou levar. Assim, elas se perderam no ritmo novamente, mas a ansiedade permanecia. Mas enquanto dançavam, a atenção no espaço parecia se dividir em torno de Camila e Ana Luísa, e um novo desafiador já estava se formando. O clima estava mudando. Ana olhou para Clara, que também estava absorta na cena diante delas. Você acha que isso pode culminar em algo grande? Um confronto? Clara apenas ergueu os ombros, mas Ana podia perceber o receio em seu olhar. Como se de repente sentisse uma energia diferente no ar. Camila caminhou em direção a Ana Luísa. O sorriso já não estava no rosto, a intenção parecia ser bem clara. O que estava prestes a acontecer? Ana sentiu o coração acelerar. Já não era apenas a sua batalha. Podia visualizar a tempestade se formando, e ela estava no olho do furacão. Eu não posso deixar que isso aconteça, pensou, enquanto gritava para Clara. Vamos ver como isso termina. E diante da incerteza, Ana sentiu que a verdadeira luta precisava se manifestar, mas o que poderia fazer? Ana respirou fundo, suas emoções emaranhadas como os ritmos da música que ainda tocava ao fundo. O olhar de Camila era como fogo, e o de Ana Luísa, uma mistura de determinação e vulnerabilidade. A atmosfera estava carregada, o ar quase elétrico, como se todas as pessoas ao redor estivessem segurando a respiração, aguardando um desfecho que parecia inevitável. Ana começou a se aproximar, cada passo soando mais forte que o anterior. O que ela faria? Seu corpo se movia como se já soubesse, mas sua mente estava em conflito, buscando razões e argumentos. Afinal, Ana Luísa era uma estranha, mas ela poderia se colocar entre as duas? Precisava intervir, mas por quê? Para defender a nova aluna ou para desafiar Camila? Camila parou abruptamente na frente de Ana Luísa, seu sorriso agora um misto de desprezo e malícia. Você aqui novamente. Pensou que poderia simplesmente se misturar sem que ninguém notasse suas intenções? A voz dela ressoava como um eco cruel, arrastando-se pelo salão. Ana Luísa, em vez de recuar, levantou a cabeça. Havia uma centelha em seus olhos que parecia brilhar. Eu não estou aqui para agradar você. Estou aqui para ser eu mesma. As palavras saíram firmes, como se fossem balas disparadas, disparando uma onda de murmúrios entre os presentes. Ana percebeu que o clima havia mudado. O que deveria ser um baile de celebração agora se tornava um espetáculo de rivalidade. Clara, ao seu lado, segurava seu braço, os olhos arregalados em expectativa, enquanto Ana sentia um misto de empatia e coragem fervilhando dentro dela. Você não precisa disso, Luísa. Ana gritou, concedendo mais força à sua decisão. Acho que todos nós já passamos por dificuldades, e ninguém precisa ser tratado assim. Vamos todos tentar ser melhores um com o outro. Sua voz soou alta e clara, como um símbolo de resistência. Camila girou rapidamente o olhar na direção de Ana. E você vai se colocar no meio disso tudo? O desprezo estava estampado em seu rosto, mas no fundo, Ana percebeu uma sombra de surpresa. Ninguém nunca havia ousado contradizer Camila daquela forma, e talvez esse fosse o ponto de virada. O murmúrio entre os estudantes aumentava. Algumas garotas murmuravam em apoio a Ana e Luísa, enquanto outras riam em deboche de Camila. A pressão no ar se amplificava, como se a realidade estivesse prestes a quebrar. Ana sentia seu coração bater forte, cada pulso ecoando a adrenalina que a preenchia. Camila, furiosa, deu um passo à frente, confrontando Ana com um olhar profundo e penetrante. Olha só quem decidiu se manifestar. Quem você pensa que é para se colocar no meu caminho?
Mas por um momento a fúria de Camila parecia ter se dissipado, dando lugar à insegurança que havia se escondido sob sua fachada de confiança. Eu sou alguém que se importa. Alguém que quer que todos nós consigamos ser felizes. Ana respondeu, sua voz passando de nervosa para ameaçadora, mas seu coração clamava por unidade. O baile, que antes era um tempo de pura diversão, agora era um campo de batalha emocional, uma luta por aceitação e razões para resistir. E se esse não for o lugar para isso? Camila provocou, buscando apoio nas olhadas dos outros, mas Ana não recuaria. A pequena chama de coragem dentro dela começou a arder, forte e luminosa. Ana Luísa, com um sorriso leve nos lábios, olhou para Ana e murmurou baixinho, obrigada. Mas assim que o clima parecia mudar, a energia ficou densa novamente. O que Camila faria agora? Ela estava prestes a se tornar um adversário em uma luta muito maior do que qualquer uma delas poderia imaginar, e Ana não conseguia prever do que ela era capaz. Então, para surpresa de todos, um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão crescente. O som de algo se quebrando fez o salão tremer. Todos se viraram para ver. O que era? O que poderia mudar tudo? O desdobrar daquele momento decidiu o futuro das três. Uma nova luta mais profunda já estava se formando. E Ana sentiu que estava apenas começando a entrar em um mundo cheio de revelações e desafios. Ela precisava decidir sua próxima jogada, mas que caminho escolher? O barulho ecoou como um trovão no salão repleto de jovens, e a música foi silenciada, deixando apenas o ressoar do vidro quebrando no chão. Todos os olhos estavam fixos numa mesa ao fundo, onde a decoração do baile agora se desfazia entre cacos de cristal. Um impressionante arranjo de flores, que havia sido cuidadosamente preparado para a ocasião, agora estava jogado no chão em meio a um mar de pétalas caídas. Ana sentiu seu coração disparar ao notar que entre o caos estava uma figura conhecida, Valentina, a organizadora do evento, com as mãos na cabeça, os olhos desenhados de desespero. A expressão dela, um misto de choque e frustração, capturou a atenção de todos. Ele simplesmente não podia ser o ponto focal daquela noite. As conversas apagadas rapidamente se tornaram sussurros apreensivos. A dificuldade não para por aqui, murmurou Clara ao lado de Ana, observando a cena com um olhar desapontado. Isso vai dar muito o que falar. Camila parecia ter encontrado uma nova munição para suas investidas. Olha, Ana, suas grandes ações estão causando estragos. Se você não tivesse se metido, nada disso teria acontecido. Seu lindo discurso de paz e amor só trouxe confusão. Seu sorriso, que antes era de desprezo, agora era um misto de satisfação, como se o desejo de humilhar estivesse prestes a ser saciado. Ana sentiu um frio na barriga. Era verdade que tinha ousado se levantar, mas sua coragem não poderia ser abafada. Eu não posso ficar quieta quando vejo alguém sendo maltratado, Camila. É assim que podemos realmente mudar. Olhe para Valentina. Ela precisa de ajuda. O grupo que cercava as duas começou a se dispersar, curioso para saber o que aconteceria em seguida. Alguns alunos começaram a ajudar Valentina a limpar a bagunça, mas outros ainda trocavam olhares de reprovação entre si. O clima estava mais tenso do que nunca. Camila, ao invés de recuar, deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um mix de raiva e competitividade. E você? Só porque falou um pouco bonito, acha que se tornou a heroína do baile? Isso não irá te salvar de uma queda mais feia quando todo o resto perceber o que você realmente é, apenas uma enganadora. Ana sentiu a pressão da situação subir, mas não teria volta. Precisava ser firme não só por si, mas por Luísa e por todos que de alguma forma se sentiam maltratados. Eu não quero ser a heroína. Só quero que a gente se respeite. Essa luta não é só minha, são de todos nós. Se hoje começa uma mudança, que seja uma verdadeira. Nesse momento, Ana Luísa, que até então apenas observava em silêncio, se uniu à declaração. Eu estou com você, Ana. Ninguém deveria se sentir menos do que é. Com você nesse caminho, como podemos fazer a diferença? As palavras dela trouxeram um sopro de esperança ao grupo. Murmúrios de apoio começaram a surgir entre alguns alunos, quebrando a tensão que Camila havia tentado impor. A pressão estava começando a mudar de lado. Mas, no meio da transformação, o inesperado tornou a cena dramática. Um novo barulho, mais intenso do que o primeiro, interpelou a atenção geral. Parecia que algo estava a caminho. Algo que poderia não apenas decidir o resultado daquela confraternização, mas talvez o destino de todos os envolvidos. O olhar de Ana se fixou na porta, onde uma figura imponente se perfilava. Quem seria? O que iria acontecer agora? As novas tensões estavam apenas começando,
E Ana percebeu que a batalha por respeito, amizade e verdade estava mais longe de acabar do que nunca. O salão estava em expectativa. Ana não conseguia desviar os olhos da figura que cruzava a porta, a tensão no ar era palpável. O peso da situação, transformado em silêncio, chamava a atenção até dos alunos menos interessados na confusão. A pessoa que avançava não era qualquer um, era a diretora da escola, Dona Isabel, conhecida por seu estilo rígido e implacável. O coração de Ana disparava mais uma vez, não só por medo de uma possível repreensão, mas pela certeza de que aquela era uma oportunidade. Dona Isabel, com sua postura imponente, caminhou em direção ao centro do salão. A ruivice dos seus cabelos parecia refletir a luz das luzes do baile, realçando seus olhos penetrantes. Ana sentiu um misto de expectativa e incerteza ao imaginar o que a diretora poderia dizer. É inaceitável que esse baile, que deveria ser um momento de alegria e celebração, se transforme em uma cena de discórdia assim, disse a diretora, com uma voz firme que ecoava por todo o espaço. Isso não é o que quero para a nossa escola. Ana aproveitou o momento e de forma audaciosa tomou a frente. Mas, Dona Isabel, precisamos discutir o que realmente está acontecendo aqui. Um ambiente baseado no respeito é fundamental. Estamos apenas tentando tornar essa escola um lugar melhor, um espaço onde todos se sintam valorizados. Os alunos ao redor a observavam, alguns incentivando com olhares e sorrisos discretos. Camila, no entanto, estava em estado de apoplexia, sua expressão repleta de desprezo por aquelas palavras que ecoavam coragem. Dona Isabel arqueou uma sobrancelha, avaliando Ana, buscando entender o que havia mudado naquele agrupamento. O que todos pareciam não perceber, mas que Ana sentia intensamente, era que aquela não era só a sua luta. Poderia ser a vez de todos reivindicarem seu espaço, seu lugar de direito. Você fala de respeito, Ana. Mas e o respeito pelas normas? E pela tradição? Isso não é uma arena de debate. Respeito deve ser mútuo, Ana insistiu, as palavras saindo quase como um sussurro decidido. E não sou eu nem você que deve defini-lo, mas cada um de nós. Se queremos mudança, precisamos começar aqui e agora. O murmúrio crescente dos alunos preenchia o ar com uma nova energia, enquanto vários começaram a se aglomerar ao redor de Ana, apoiando sua fala. Os olhares aflitos de Valentina estavam fixos na diretora, a esperança piscando em seus olhos. Mas Dona Isabel, apesar do coro de vozes solidárias, não parecia disposta a ceder. Mudanças podem acontecer, mas precisam ser apresentadas com organização e respeito. Como esperam que essa situação seja resolvida enquanto continuam com essa rebelião? Ana respirou fundo, buscando inspirações que a levassem a firmar sua proposta. Podemos apresentar ideias, Dona Isabel. Um comitê de alunos para discutir mudanças, para garantir que vozes de todos sejam ouvidas. Um movimento de união e não de divisão. O salão inteiro vibrou com a ideia. O clima que antes era de tensão, agora pulsava com a energia de um sonho compartilhado. Dona Isabel hesitou, observando o ambiente ao seu redor. O apelo de Ana parecia ter quebrado uma barreira, mas ainda assim, a diretora hesitava. Organizar algo assim leva tempo e esforço, ela replicou. Suas palavras balançam entre aprovação e resistência. Foi então que um novo som se intercalou ao diálogo daquela noite, o tilintar de um sino distante, que parecia vir do exterior da escola. O que poderia ser? Ana sentiu que a energia no ar mudava, como se o destino estivesse decidindo o curso da noite. E se Ana começou, mas foi interrompida por outra batida de sinos. O alvoroço crescia. O que estaria acontecendo lá fora? Algo inesperado estava prestes a entrar na história. E enquanto uma nova expectativa pairava no ar, Ana percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O mundo ao redor dela parecia vibrar com promessas de mudança. Mas quais seriam os próximos passos? Ela estava prestes a descobrir. O tilintar dos sinos ressoava como um chamado à ação. O murmúrio dos alunos se intensificou, misturando-se ao som distante que parecia vir de um evento além das paredes da escola. Olhares curiosos e preocupados se voltaram para a entrada, como se aquilo pudesse mudar o rumo da conversa. Ana sentiu um frio na barriga. Será que a situação estava prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém esperava? A atmosfera no salão estava tensa, mas vibrante. Era como se cada um dos presentes estivesse aperfeiçoando seu papel nesse ato desconhecido. Dona Isabel, já tão categórica em sua postura, olhou em direção à porta, sua expressão se transformando em uma mistura de curiosidade e cautela. O barulho aumentava, revelando o eco de vozes antes ofuscadas, e Ana sentiu que a história estava prestes a mudar. Talvez seja uma manifestação, alguém sussurrou da multidão, e a adrenalina começou a se espalhar entre os alunos.
O que estaria acontecendo lá fora? Como se sentissem uma conexão com o futuro, eles começaram a se aglomerar, a ansiedade crescendo junto com a expectativa. No fundo, Ana sabia que aquela noite era um divisor de águas. Aquela poderia ser a chance que todos esperavam e ela precisava se manter firme. Olhando para Dona Isabel, ela percebeu que aquela não era apenas a oportunidade dela, mas de todos os seus colegas, de mostrar que o respeito e a mudança eram possíveis. A professores e alunos, Ana elevou a voz, buscando trazer de volta a atenção do salão. Essa é a nossa chance de mostrar que somos mais fortes juntos. Precisamos ouvir o que estão dizendo lá fora. Dona Isabel cruzou os braços, mas em seus olhos, Ana podia ver que a diretora estava se permitindo sentir a onda de emoção que preenchia o ambiente. O som dos sinos agora tornava-se uma espécie de hino de liberdade, convidando todos a participarem de algo maior. Finalmente, a porta se escancarou e um grupo de alunos entrou, segurando cartazes e faixas, expressando suas reivindicações de maneira vibrante. As cores brilhantes dos papéis contrastavam com a seriedade da situação anterior, trazendo uma onda de esperança. Em meio aos gritos de queremos ser ouvidos, e chega de opressão, Ana se sentiu parte de uma nova corrente. Valentina se virou para Ana, com um brilho de admiração em seus olhos. Eu não sabia que tanta gente se importava, disse baixinho, segurando o braço de Ana como se aquela conexão fosse um refúgio em meio ao caos. O salão, que antes parecia dividido, agora pulava de energia. Ouvia-se a voz de um líder do grupo de manifestação insistindo por diálogo e respeito. Ana soube naquele momento que a força da união estava se formando ali. No que podemos ajudar? Disse Ana, dirigindo-se aos novos chegados. Sua determinação quebrava barreiras, e Dona Isabel não pôde ignorar o movimento crescente. Mas, antes que pudessem formar uma verdadeira aliança, um estrondo ecoou da entrada. O prato da balança estava mudando, uma tempestade de emoções se aproximava, e o que parecia ser uma celebração de união poderia se transformar em algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Ano passado, uma voz conhecida cortou o ar, mas o barulho das manifestações abafou o que poderia ser uma revelação crucial. Ana olhou para o novo grupo, sentindo que a verdadeira batalha estava só começando. O que aconteceria se a verdade viesse à tona? Aprendizados, segredos e desafios ainda estavam para serem revelados. E enquanto tudo girava em torno da proposta de mudança, Ana percebeu que a luta não era somente pelo respeito, era por suas identidades, suas vozes. A pergunta pairava no ar, como os sons do sino que ainda ecoava, até onde estavam dispostos a ir. O clima no salão era de adrenalina pura. As vozes dos alunos manifestantes misturavam-se à eletricidade do momento, enquanto Ana tentava entender o que estava por trás do novo tumulto. O brilho do salão agora contrastava com o caos daquele momento tão intenso. Camila, furiosa, observava de onde estava, o desprezo estampado em seu rosto. Dona Isabel, hesitante, observava a movimentação, como se estivesse decidindo qual seria o seu papel na história que estava se formando. E ali, no meio daquele furor, Ana sentia-se mais forte do que jamais. Era hora de agir. Com um sorriso decidido, Ana ergueu a voz, buscando chamar a atenção do grupo que acabará de entrar. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Todo mundo aqui tem uma história, um sonho. Ela sentiu o impulso de fazer algo maior, de não deixar que a energia se dissipasse. A multidão começou a acalmar-se, e murmúrios de aprovação começaram a surgir ao seu redor. Uma estudante do grupo manifestante, com um cartaz que dizia por um espaço seguro na escola, se adiantou. Nós, alunos, queremos que nossa voz seja ouvida. Desejamos um espaço onde todos possam se sentir respeitados e valorizados. Ana sentiu um frio na barriga enquanto olhava para o rosto determinado daquela jovem. Aquilo não era apenas uma luta dela, era de cada aluno presente naquela sala, de cada um que já havia se sentido pequeno ou excluído. Estamos juntos, gritou Ana, e um coro de vozes ecoou sua afirmação. As luzes agora refletiam uma nova esperança. Alguém gritou, queremos um diálogo. E com isso as vozes se uniram em um só clamor. O salão pulsava de emoção, e Ana sentiu o calor do apoio ao seu redor. Era como se uma tempestade de transformação estivesse prestes a se desencadear. Dona Isabel, diante da cena, viu que a resistência dos alunos não era apenas uma briga de egos, mas uma busca genuína por mudança. Com um suspiro profundo, ela se aproximou, um pouco mais aberta para ouvir. Está claro que vocês têm algo importante a dizer. Eu estou disposta a ouvir desde que isso aconteça de forma organizada e respeitosa. A energia do ambiente mudou. A tensão que antes pairava agora era uma vibração de expectativa. Ana olhou para Clara, cuja expressão refletia apoio incondicional.
Atrás delas, Camila parecia se contorcer, assim como um animal acuado que percebe que perdeu o controle da situação. Vamos estabelecer um comitê de alunos, sugeriu Ana, sem hesitar. Um espaço onde a gente possa discutir e planejar as mudanças que queremos ver na escola. A proposta despertou novos murmúrios, e a ideia parecia ganhar vida própria. Sentindo que o momento era propício, Ana continuou. Independentemente do que aconteceu entre nós, todos nós somos partes dessa comunidade. E juntos temos a força de mudar as coisas. Valentina, ainda visivelmente abalada, começou a se misturar com os novos manifestantes, enquanto Camila, por fim, percebendo que sua crença de ser a poderosa da noite estava caindo, ficou sem palavras. Algumas garotas que antes a acompanhavam também começaram a se afastar, atraídas pela energia positiva que Ana emanava. O desfile de rostos aliviados e esperançosos era contagiante. Aquela noite que tinha começado cheia de inseguranças e provações estava se transformando em algo muito maior. A música que tocava em segundo plano agora soava como a trilha de um filme inspirador, um hino à unidade, à superação e à coragem. Ana percebeu que aquilo era apenas o começo. Durante a discussão, apesar de ainda haver desconfiança entre alguns alunos, outras vozes começaram a se alçar. Secretos e rivalidades poderiam ser transformados em diálogos e parcerias. O brilho do futuro estava ao alcance das mãos. E assim, a luz do salão iluminou não apenas Ana e seus novos amigos, mas a todos os presentes. Com as luzes refletindo um novo significado, uma nova determinação começou a ecoar em seus corações. Ano que vem seremos diferentes, gritou uma voz, e a multidão vibrou em resposta. O sentimento compartilhado era palpável. Ana sentiu lágrimas quentes formarem-se em seus olhos, não de tristeza, mas de alegria. Uma alegria que despedia-se da dor e da dúvida, da solidão e do medo. Com um sorriso, ela ergueu o olhar para Dona Isabel e percebeu que a diretora, antes implacável, agora parecia mais próxima. O baile, que quase se tornou um campo de batalha, se transformou em um espaço de reconstrução. Essa nova história, que ainda estava sendo escrita diante deles, prometia um futuro em que cada um teria um lugar ao sol. E naquele instante, sob as luzes resplandecentes do salão, Ana prometeu a si mesma que nunca deixaria de lutar por um espaço onde todos pudessem ser ouvidos, onde cada sonho, cada história e cada vida importassem. A música continuou a tocar, mas agora, era mais do que apenas uma melodia. Era a sinfonia de um recomeço, um manifesto de transformação, liberdade e respeito. E assim, Ana dançou, mais livre do que nunca. Agora, se você sentiu a força dessa história, precisa agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que estão por vir. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo a espalhar essa transformação. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver a poderosa mensagem de união que essa história traz. Não perca tempo. Este é o momento de mostrar seu apoio.